Irmãos, bom dia, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com vocês. Marcelão, vamos nos pôr de pé para nós darmos início ao nosso culto, ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém, irmãos? Até aqui o Senhor tem nos guardado, nos livrado, nos protegido. Até aqui o Senhor tem estendido as suas mãos poderosas e tem nos guardado debaixo da sombra do Altíssimo. Todos concordam com isso? Então eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã e vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nos prostramos diante de Ti nessa manhã. No lugar mais alto que nós podemos estar é nos Teus pés. Reconhecemos, Pai, a Tua soberania, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua força, a Tua beleza, a Tua glória, a Tua majestade. Estamos aqui, Pai, como um ser inferior, totalmente, Pai, inferior a Ti. Mas um ser, Pai, que reconhece, Senhor, as Tuas maravilhas e as Tuas obras e tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Senhor, nós também queremos pedir a Ti perdão pelos nossos pecados e nossas ofensas. Senhor, tenha misericórdia e compaixão de nós. Estamos aqui, Pai, como o salmista Davi declara, como pobre e necessitado de Ti. Clamamos a Ti, rogamos a Ti pela Tua misericórdia, graça e perdão. Nos perdoa, Senhor. Tenha piedade de nós. Senhor Deus, nessa manhã que o Senhor tem nos concedido, nós queremos agradecer a Ti. Agradecer a Ti porque nós dormimos e acordamos. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardou, nos deu uma noite de descanso abençoado e nos permitiu estar aqui nessa manhã. Aleluia! Por isso, Deus, nós queremos entregar a Ti aquilo que Tu és digno de receber. Glória a Jesus! Receba, Pai, a nossa vida, o nosso coração. Receba, Pai, porque isso, Pai, é o que nós temos de melhor a dar a Ti, a nossa vida, o nosso coração. Senhor, que Tu possas receber nessa manhã, Pai querido, o nosso culto. Se há porventura algum irmão desanimado, triste, cabisbaixo, ei, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa motivação. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força e o Teu Espírito habita em nós. Por isso, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, traga esperança e força para o meu irmão nessa manhã. Que ele possa lembrar que o Senhor dos Exércitos tem trabalhado em nosso favor. O Senhor é aquele, Pai, que não dorme. Está, Pai, de olhos abertos. E a Tua palavra diz que os Seus olhos são como chama de fogo. O Senhor tem contemplado e tem visto tudo. Porque Tu és onipotente, onisciente, onipresente. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, reconhecendo, Pai, que só Tu és Deus e só Deus é um Senhor em nossas vidas. Receba o nosso louvor nessa manhã. Receba a nossa adoração nessa manhã. E se você concorda com isso, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. E glorifica Ele nessa manhã, dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus, igreja, amém? Bom
estar aqui nessa manhã. Feche seus olhos comigo nessa manhã, vamos adorar o Senhor. Estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos, os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh,
Declare. Estamos aqui, Deus. Eu sou Deus. Abre seus braços. Abre seus braços. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. E ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és digno de louvor.
tudo Ele é. O nome desse nome é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio buscar-nos. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Céu te adora, clama tua glória, ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Eu te adoro, proclama tua glória, por ressuscitaste vivo estás. Ó, bonito. Esse nome é, esse nome é. Será que você pode levantar as suas mãos nessa manhã? Em sinal de rendição a esse nome. Ó, bonito. O nome desse nome é, Oh, maior que tudo Ele é. O nome desse nome é, o nome de Jesus. O nome desse nome é, o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor, de mãos estendidas, como um sinal de rendição diante de ti, Pai. Senhor, nós reconhecemos o sacrifício do teu filho na cruz do Calvário. Esse não
fosse esse sacrifício da cruz do Calvário, Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Mas o Senhor nos deu, Pai, essa condição hoje, de nós estarmos aqui. Senhor, nós queremos, Pai, louvar ao Teu santo nome e agradecer, Senhor, por ter enviado o Teu único Filho naquela cruz, morrendo por mim e por todos nós. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo na cruz. E se você é grato, você glorifica a Deus aí. Glorifica esse nome inabalável. Glorifica esse nome que tem todo o poder. Glorifica, glorifica, glorifica. Oh! Eu queria que você declarasse a Ele. Declara a Ele novamente. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste de libertar. Essa declaração para Ele. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Eu é o Rei, Minha glória, Senhor. e acima de todo conquistar. Nós declaramos a Ti, Pai, que Tu és incomparável, que Tu és invencível, que não há outro nome além do Teu nome. Receba, Pai, nessa manhã a nossa adoração. Receba, Pai, o nosso louvor. Receba, Pai, tudo que cada um de nós entregamos a Ti, Senhor. E continue presente nesse lugar. É o que nós te pedimos nessa manhã. E se você concorda, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia. 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 Podemos sentar, glorificando ao Senhor e reconhecendo a grandeza do Teu poder. Irmãos, mais uma vez, bom dia, graça e paz para quem ainda não vi. Amém? Amém. Graças a Deus. Até aqui. Se Deus é por nós, eita glória. O Senhor é meu pastor? Pensei como glória, né? Mas glória a Deus pela vida de cada irmão. Graças a Deus que o Senhor tem nos concedido e tem nos dado essa oportunidade de nós estarmos aqui. Amém, irmãos? Eu creio que nós somos privilegiados. Você se inclui como um privilegiado? Amém. Eu me incluo como um privilegiado. E tenho a plena certeza que os irmãos também como convidaram. E estamos aqui para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Em meio a essa situação toda que nós estamos vivendo, as mãos do Senhor têm sido em nossas vidas. Isso é motivo de nós glorificarmos a Ele. Amém? Irmãos, desde já nós queremos conhecer você que nos visita nessa manhã. Há porventura alguém que nos visita pela primeira vez? Se tiver, levante a sua mãozinha. Eita glória, maravilha. A geral está cheia hoje, hein? Glória. Bom, eu não vou conseguir ouvir o nome dos irmãos, por estarem lá atrás. Amém? Mas desde já nós queremos saudar cada um de vocês que estão aqui pela primeira vez, tá bom? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém! Estamos muito felizes pela presença de vocês aqui nessa manhã. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique à vontade, estamos na casa do papai, tá bom? Em casa do papai é só alegria, né, irmão? Casa do papai é aquilo, né? Então fique à vontade, tá bom? Irmãos, antes de mais nada, queremos pedir encarecidamente que nós devemos manter o protocolo, tá bom? Na questão do afastamento, a questão da máscara.
Amém, irmão? Vocês concordam? Tá? Para nossa segurança e para a segurança dos demais, tá? Outra coisa que nós queremos saber, você que fez aniversário no mês de março, alguém aqui que fez aniversário, levante a mão. Eita, maravilha. Eu perdoo vocês, tá? Por não ter me chamado para comer um churrasquinho, nem que se for delivery, irmão, tá bom? Não tem problema não. Eu ia aceitar, né, Rodrigão? Fala tudo, ia aceitar não? Um bolinho, um churrasquinho delivery? O Paulo Júnior. Eu ia ficar feliz em receber em casa o bolinho, né? Mas eu te perdoo. Eu quero que você se ponha de pé nessa manhã. Você que fez aniversário, por favor, nós queremos orar pela sua vida. Isso. Eita, olha. Glória a Deus. Mais alguém? Só esses irmãos? Quem? O Ivo também. Não esqueceu? Eu fiquei preocupado, porque me levantou e eu pensei que ele ia dar de cabeça. Rapaz, eu gosto do Ivo, porque o Ivo eu olho o olho no olho. Aqui, ó, pimba. Tem pessoas que a gente tem que fazer assim, aí tá a coluna, mas o Ivo não, vem aqui, ó, olho no olho, dente no dente. Glória a Deus. Igreja, levante suas mãos, só levanta a mão, não precisa ficar de pé não. Isso, vamos orar por esses irmãos. Amado Deus e eterno Pai, eis aqui, Pai, os meus irmãos que o Senhor permitiu completar mais uma primavera. Isso é motivo de alegria, Senhor. Pai, eu glorifico ao Teu santo nome pela vida de cada irmão. E nós pedimos, Pai, como igreja, que o Senhor continue abençoando a vida deles. Que o Senhor abra as comportas dos céus e derrama, Pai, bênção sem medida sobre a vida deles. Que eles continuem firmes no propósito, Pai. E que eles possam continuar glorificando e exaltando o Teu santo nome. É o que nós oramos e desejamos na vida deles, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero destacar aqui a presença de uma pessoa que eu vi aqui no cantinho, achei e fiquei muito feliz. Eu não sei o nome dele, mas é o esposo da Thay. Qual o nome dele? Felipe. Felipe. Ô, Felipe. Deus abençoe, meu amado. Fico feliz em te ver aqui, tá bom? Para quem não sabe, o Felipe é um excelente jogador de futebol. Já tá no meu time, tá, Varão? É eu e você, e aí o restante aí, se vira aí, tá? Irmão, seja muito bem-vindo. O Léo também, seja muito bem-vindo, a Aline, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe vocês, tá bom? Coisa lindíssima desse povo aqui, né? Amém? Irmão, vamos dar continuidade ao nosso culto? Presta aí, por favor. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Vamos contribuir com o Senhor, com os nossos dízimos e ofertas. E eu quero meditar com os irmãos lá no livro de Malaquias. É uma passagem conhecidíssima, todo mundo conhece, mas há algumas promessas aqui que é bom a gente trazer à memória. Às vezes a gente esquece que nós somos seres humanos e há esse esquecimento. Mas olha só que interessante. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Olha só o que diz. Na minha versão é na NVI. Mas acompanha aí. Olha só o que diz. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, há uma promessa nesse versículo. Quando nós somos dizimista fiel, quando nós somos ofertante fiel. Ele diz aqui, não está aqui nada, mas olha só. Ele diz aqui que ele há de abrir as comportas do céu. Ou seja, não vai faltar nada na sua casa. Deixa eu ser bem específico para os irmãos. Ele não prometeu luxúria, mas necessidade nós não vamos passar. Você pode ter certeza disso. E se for da vontade de Deus, Ele vai dar alguma coisinha a mais para a gente, porque Ele sabe que a gente vai administrar direitinho. Tá? Mas Ele garante que vai abrir as comportas dos céus. Outra promessa, Ele falou que vai repreender o quê? Está na tua Bíblia aí?
o devorador. Olha só que coisa linda. Ele repreende o devorador. O devorador não vai entrar nas nossas casas. Porém, se nós continuarmos sendo fiéis aos nossos dízimos e oferta. Irmãos, não é para dar tudo, é para dar o seu melhor. Deus, Ele olha a intenção dos nossos corações. Amém, irmãos? Então, quero convidar você nessa manhã a pegar o seu envelope, tá? Ah, Paulo Júnior, mas eu não trouxe. Não tem problema. Não tem problema. Deus conhece o seu coração e eu tenho certeza que Ele vai te dar uma outra oportunidade para você estar contribuindo na casa dele. Tá bom? Então, pegue o seu envelope, levanta o seu envelope aí. Tá bom? Isso. Se você não trouxe, bota a mão no seu coração. Não fique constrangido, não. Tá bom? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, Pai. E agradecemos, Senhor, por essas promessas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, pedimos que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão que está, Pai, contribuindo, Pai, na sua casa. Que o Senhor continue, Pai, nos livrando e nos protegendo, Pai, de todo mal. E que o Senhor continue abrindo as portas do céu. Abençoe, Pai, aquele que estiver desempregado. Que o Senhor possa abrir a porta, Pai. Porque o Senhor é aquele que faz florescer no deserto. Só Tu pode fazer isso, Pai. Por isso, Senhor, nós oramos a Ti. Nós cremos em Ti, Pai. Por isso nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E traga com muita alegria e com entendimento. Amém? Somente confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Somente confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Graças a Deus. Amada igreja, graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Também quero dar as boas-vindas aos irmãos que nos visitam, aqueles que estão conosco para cultuarem ao Senhor. Muito bom estar reunido no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. A nossa Páscoa, ela é celebrada todo mês. Todo primeiro domingo do mês nós celebramos a Páscoa. E desta vez nós faremos a nossa comemoração junto também com o calendário que se estabelece a Páscoa judaica. Amém? Nós somos cristãos, mas também celebramos a Páscoa judaica, que é nesta época que estamos vivendo, celebrando. Eu peço que você abra a sua Bíblia, ou se você não trouxe Bíblia, se você quiser acompanhar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo número 7. Nós vamos então ler apenas um versículo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, o verso de número 7. Enquanto você está aí procurando, não sei se você trouxe sua Bíblia, ou talvez já escolheu acompanhar pelo projetor. Mas eu quero falar do contexto. Na ocasião que Paulo escreve esse versículo 7, Paulo estava falando para uma igreja que estava vivendo um problema complicado. Ele falava sobre a questão da imoralidade, e de uma hora para outra ele então lembra aqueles irmãos que Cristo, sendo o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, ele já havia tirado o fermento, o pecado que havia naquele povo. E aquele povo não deveria mais continuar no pecado. Em outras palavras, era isso que Paulo queria lembrar àqueles irmãos. Mas ele pega o versículo 7, se puder voltar ao versículo 5, perdão, versículo 6, por gentileza. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O versículo 7, é o versículo que nós vamos ministrar hoje. Lançai fora o fermento velho, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Esta é a referência que nós vamos usar para ministrar hoje, mas a introdução desta palavra, com toda certeza, você já tem pensado um pouco sobre a Páscoa e também você já tem definido o seu ponto de vista, o que de fato é a Páscoa. Mas para que a gente possa definir o que é a Páscoa, a gente precisa dizer primeiro o que não é a Páscoa. A Páscoa não é simplesmente uma data que se comemora e se comemora com um coelhinho, um coelho que coloca ovo, e coloca ovo de chocolate. Isso não é a Páscoa. Mas infelizmente nós temos uma tradição, nós somos cristãos, e por sermos cristãos, na verdade o berço do Brasil é um berço católico, e não só do Brasil, mas a maioria dos países sul-americanos tem um berço católico. E antes de sair de casa, eu estava conversando com a minha esposa, eu vi uma publicação da Thalita. Para quem não conhece a Thalita, junto com o Renan, são membros desta igreja, estão na Indonésia, e ela colocou uma publicação, não sei se foi ontem, se foi de madrugada, mas hoje de manhã, eu vi ela dizendo que ela estava improvisando um ovo de Páscoa para que pudesse presentear a sua filhinha, Pérola, de 5 anos. Aí eu falei com a Glaucia, interessante, né? Esses países lá do Oriente são países que não estão voltados para essa cultura católica. Existe uma outra cultura naqueles países, ou naquele continente. E nós vamos perceber que, aí eu falava com ela, e nós temos uma cultura católica, apostólica, porém romana. E essa cultura, querendo ou não, o povo cristão, o povo evangélico, o cristão, ele ainda, não consegue discernir e separar uma coisa da outra. Não tem nenhum problema você comer chocolate nesta época, tá bom? Coma chocolate nesta época. Mas a maior dificuldade é a gente se voltar para compreender que a Páscoa significa coelho, ovo de chocolate. Assim como a época também do Natal. O Natal muitas das vezes está associado ao bom velhinho, Papai Noel, aquele que traz presente. E tem pais que começam a interagir com seus filhos desta forma. Na Páscoa tem que ter o coelhinho, tem que ter a cenourinha, tem que ter o ovinho, porque, querendo ou não, os cristãos ainda estão assim influenciados, mostrando para os seus filhos que a Páscoa está associada a esses elementos. E que o Natal está associado ao Papai Noel e aos presentes também. Não há nenhum problema você receber e dar presente no Natal. Inclusive, se quiser me dar, dia 25, eu recebo. Não há nenhum problema, mas o problema é a gente associar isso. Então a gente entende bem o que é o Natal. O Natal, embora não é uma data específica onde Cristo nasceu, mas se comemora porque é uma data
que a Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu. E sabemos que a Páscoa não é a Igreja Católica que estabeleceu, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, mas nós entendemos que significa a ressurreição de Cristo Jesus. Pastor, qual é a data que devemos comemorar? O Natal ou a ressurreição de Cristo? Biblicamente, eu vejo Cristo chamando os seus discípulos e dizendo para eles que eles celebrassem a ressurreição e não o Natal. Amém? Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, se comemora, se não comemora. Biblicamente, a orientação para a gente comemorar é a ressurreição, até porque a nossa vitória não está na vinda do Filho de Deus. A nossa vitória está na sua morte e ressurreição. Amém? Então, a gente sabe que esta época é uma época voltada mais para o comércio. É uma época voltada mais para que o comércio ele ganhe um fôlego para que possa, então, aí movimentar toda a situação econômica, dependendo da região, e se realmente se comemora ou não a Páscoa. Então, a gente já entendeu um pouco o que não era Páscoa, mas vamos falar um pouco agora o que significa a palavra Páscoa. A palavra Páscoa, derivada da palavra hebraica, significa o pesar, que significa passar por cima, pular além da marca, ou passar sobre. E quando Deus ordenou ao anjo destruidor que eliminasse os primogênitos, foi a última praga que Deus enviou lá no Egito, quando o povo de Israel estava preso, cativo. A Bíblia nos fala que pelo clamor daquele povo, Deus então envia Moisés. Moisés conversa com o faraó. Mediante a conversa com o faraó, várias pragas foram enviadas para o Egito, e a última foi a morte dos primogênitos. Mas a ordem que Deus deu a Moisés foi que em cada casa, em cada família dos judeus, pudesse então ali haver um cordeiro que fosse imolado e que o sangue fosse colocado nos umbrais das portas. O interessante, quando a gente lê o texto de Êxodo capítulo 12, capítulo 13, tem muitas coisas interessantes. Nós vamos entender que aquela orientação foi para que o anjo que viesse matar os primogênitos dos egípcios pudesse passar além, ou passar por cima, né? E não entrar na casa dos judeus, dos israelitas que lá estavam. Então nós vamos compreender que a Páscoa, ela simboliza o passar por cima, o olhar e perceber que ali existe o sangue e que a morte então não pode chegar àquele lugar. E nós vamos entender que depois disso, a Páscoa ela passou a ser celebrada quando o povo sai do Egito, passa os 40 anos no deserto e entra então já ali na terra que Deus havia prometido. Ali em Gilgal foi a segunda Páscoa que o povo judeu celebrou para que pudesse então lembrar do que Deus havia feito com eles no Egito. A primeira foi ainda no Egito, mas a segunda foi muito depois de 40 anos, o tempo que eles ficaram no deserto. Foi lá já no livro de Josué, lá em Gilgal. Mas nós vamos entender que anualmente os judeus celebravam e celebram até hoje a Páscoa. E quando Cristo veio, a Bíblia nos fala que na Páscoa, interessante que quando Cristo morreu foi dentro do período da Páscoa. E quando a gente abre a palavra no Evangelho que Mateus escreveu, o Evangelho de Cristo, no capítulo 26, que é um texto até que a gente utiliza para celebrar a ceia, a gente percebe que Jesus ele estava naquela festa da Páscoa. E naquela festa havia então ali, haviam alguns elementos que o povo judeu utilizou ainda no Egito e que também tinham costume naquela ocasião. Eles então tinham o cordeiro, eles tinham ali o pão asmos, que era o pão sem fermento, e eles também tinham ali as ervas amargas. Então cada um tinha um simbolismo.
Cada elemento tinha um simbolismo. Mas depois de Jesus participar daquela ceia com seus discípulos, ele pega o pão. E ao partir o pão, ele fala para os discípulos que aquele pão estava representando o seu corpo. Ele pega o vinho e diz que aquele vinho estava simbolizando o seu sangue. Ou seja, dentro da Páscoa, dentro da festa, dentro do cerimonial, o próprio Cristo, ele muda os elementos da Páscoa. Ele agora então pega apenas 2 elementos. Se os 3 elementos que simbolizavam o cordeiro, que era o cordeiro que simbolizava aquele que que cobriria o pecado, o pão asmo, que simbolizava ali o pão que deveria ser sem fermento, que simbolizava então ali o Cristo também que viria, mas as ervas amargas simbolizavam ali realmente a vida difícil que aquele povo viveu no Egito. Então eles deveriam comer o cordeiro, deveriam comer o pão, deveriam comer as ervas amargas, para que pudessem lembrar de tudo que eles viveram lá e da forma que eles foram tirados. Só que na festa da Páscoa, Jesus ele troca os elementos. Ele pega apenas o pão e apenas o vinho. É por isso que hoje não precisamos comer as ervas amargas. Hoje nós não precisamos comer o cordeiro. E eu, quando tive aula de hebraico no seminário, tinham tantos outros elementos. O professor ele fez questão, em uma das aulas, que nós fizéssemos a ceia como os judeus celebram até o dia de hoje. É interessante, foi muito interessante. Então, são tantos outros elementos, mas os 3 elementos fundamentais são estes: o cordeiro, o pão e as ervas amargas. Então nós vamos perceber que Jesus ele muda, ele dá então ali o sentido que o seu corpo e o seu sangue estariam simbolizando agora a sua morte, mas também a sua ressurreição. Então nós entendemos o que foi a Páscoa e como deve ser a Páscoa no dia de hoje. Então, a partir de Jesus, a celebração da Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Hoje nós não celebramos a Páscoa em si, nós celebramos a ceia, porque Cristo, no dia da Páscoa, ele chamou os discípulos, pegou o vinho e pegou o cálice, o pão e o vinho, e disse então que eles deveriam fazer daquela forma. Amém? Então os judeus celebram a Páscoa, os cristãos celebram a ceia de Cristo. É por isso que eu falei aqui no início, todo mês nós celebramos a ceia, porque ela é uma ordenança que Cristo deixou para a sua igreja. Bom, mas o que Cristo fez na cruz por nós? Se nós já entendemos que a partir da celebração da Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor, com o pão e o vinho, e ele disse para que nós pudéssemos comer em sua memória, e esses 2 elementos são símbolos. O que Cristo então fez quando ele foi para a cruz? Eu quero só ler essa referência em Colossenses 2, versículo 13. Até o versículo 15, eu não vou comentar. Recentemente eu preguei sobre a ceia de Cristo, parece que eu usei esse texto, então só vou ler. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Cristo fez na cruz? O sacrifício de Cristo na cruz trouxe para nós, então, uma dívida que nós tínhamos, mas porém uma dívida que foi paga. Trouxe um cancelamento da dívida que nós tínhamos. Foi o que Cristo fez por nós. Só que para que Cristo pudesse realmente validar o seu sacrifício na cruz, ele não poderia apenas morrer
ele deveria ressuscitar, e a Bíblia nos mostra que ele realmente morreu, mas ressuscitou. E semana passada eu preguei sobre isso, que nós precisamos entender e esperar o processo se completar, e não tomar atitudes no meio do processo. Eu falei sobre os 2 discípulos, que saíram de Jerusalém no 3º dia, quando souberam que o corpo de Cristo já não estava mais no sepulcro. Eles poderiam continuar processando e trazer à memória tudo aquilo que eles haviam escutado, que Cristo se iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Porém, eles escolheram abandonar Jerusalém tristes, murmurando, reclamando, porque eles entendiam que o corpo de Cristo havia sido roubado e não ressuscitado. Nós entendemos que o processo ele foi completo. Cristo morre, e quando ele vai para a cruz, ele leva os nossos pecados. Quando ele derrama o seu sangue, ele derrama a sua vida, mas que para que isso pudesse ser validado, era necessário ele ressuscitar, e de fato Cristo ressuscitou. Eu falei sobre 2 notícias, uma notícia velha. Qual é a notícia velha? Aquela de sexta-feira. Qual foi a notícia de sexta-feira? Que Cristo havia morrido. Mas a notícia nova, a última notícia, foi a notícia de domingo pela manhã, como se fosse o dia de hoje, que é a notícia da ressurreição de Cristo. Então nós precisamos entender o que Cristo fez por nós. É por isso que Paulo, quando ele pega o texto, volta por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É por isso que Paulo, ele lembra aos irmãos de Coríntios, quem de fato era a Páscoa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nossa nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Bom, nós já entendemos então qual foi o significado da morte de Cristo e o significado da sua ressurreição. Cristo, na verdade, quando Paulo fala aqui para os irmãos de Coríntios, ele fala para que os irmãos de Coríntios não vivessem mais da velha forma, mas que eles pudessem andar em novidade de vida. E este versículo me remete muito a um versículo que eu amo. Coloca por favor Gálatas 2, versículo 20. Este versículo me faz meditar muito e refletir, e trazer uma reflexão profunda dentro disso aqui. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu entendo que o versículo que Paulo fala aos irmãos de Coríntios, e eu vou ler novamente: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado ou sacrificado. Então Paulo estava dizendo que aqueles irmãos não deveriam permanecer na velha maneira de viver, mas eles deveriam viver agora em novidade de vida. E falar em novidade de vida é apresentar Gálatas 2, versículo 20. Ou seja, o que a Páscoa implica para nós cristãos? É sobre isso que eu quero falar um pouco nesta manhã. Porque se eu for perguntar para qualquer irmão, inclusive as nossas crianças, elas vão saber responder o que é Páscoa. Elas não vão falar do coelhinho, não vão falar do chocolate. Elas vão falar que Cristo morreu na sexta-feira e que no sábado ele ressuscitou e ele está vivo à direita do Pai. Isso aí todos nós sabemos. Eu poderia pegar um texto e preparar uma mensagem para falar sobre isso, mas eu não quero falar propriamente do Cristo que morreu e ressuscitou. Eu quero falar do que aconteceu quando Cristo morreu e ressuscitou com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida. E qual era a nossa responsabilidade mediante o que já aconteceu com Cristo? Porque hoje nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de Cristo foi vir, obedecer ao Pai, ser crucificado, e agora ele ressuscita e está à direita do Pai. Essa foi a responsabilidade de Cristo. E quando nós estamos vivendo para Cristo, precisamos entender qual é a nossa responsabilidade. O que a Páscoa, ou o que a ceia de Cristo tem a ver com a minha vida? O que Paulo fala para os irmãos de Coríntios
foi que eles deveriam deixar o velho fermento, a velha maneira de viver, a velha maneira de proceder, porque agora eles estavam em Cristo. Cristo havia dado condição para eles serem diferentes. Ou seja, aquele cordeiro que havia morrido para que aqueles irmãos pudessem viver de maneira diferente. Eu quero falar sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa responsabilidade dentro daquilo que nós celebramos no dia de hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, eu dei essa volta para a gente poder chegar aqui. O fato de Cristo ter morrido e ressuscitado faz com que hoje vivamos sem o fermento. A Páscoa e toda a sua obra salvífica de Jesus Cristo deu a luz ao cristianismo. O cristianismo existe por causa de Jesus Cristo e a sua obra redentora. Agora, que tipo de cristianismo vivemos hoje? O apóstolo Paulo, ao meu entender, ele resume o cristianismo neste versículo 20 de Gálatas capítulo 2. Mas ele ensina aqui 3 verdades que nós vamos mencionar aqui nesta manhã. Eu quero ler novamente, por gentileza, Gálatas 2, versículo 20. Eu quero ler novamente, nós vamos falar sobre 3 verdades importantes. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu quero falar sobre 3 verdades. Nós entendemos que a carta que Paulo escreve aos irmãos de Gálatas é uma carta chamando aqueles irmãos a olharem para o verdadeiro evangelho que era Cristo, o que havia morrido e ressuscitado, porque aqueles irmãos estavam voltando à prática judaica, que era a circuncisão. E Paulo falou que ele deveria ter dores de parto até que de fato Cristo fosse enxertado na vida daquela amada região, igreja da Galácia. Mas eu não quero falar sobre o teor da carta, eu quero falar sobre essas 3 verdades. A questão agora é, qual é a nossa identidade? Como é que o cristianismo enxerga a Páscoa? Como é que a Páscoa que nós celebramos tem interferido na nossa vida? A primeira verdade que eu quero falar, que o apóstolo Paulo menciona no versículo 20 de Gálatas capítulo 2, apóstolo Paulo ele ensina aqui o seguinte, que não devemos mais ser dono de nós mesmos. Coloca lá, logo já não sou eu quem vive. Uma vez que Cristo morre, uma vez que Cristo ressuscita, e uma vez que nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a ser agora o Senhor da nossa vida, governar a nossa vida, reinar a nossa vida. É isso que temos estudado na escola de discípulos, sim ou não, queridos? Sim. Ele passa a ser o Senhor na nossa vida. E uma vez que Ele é Senhor na nossa vida, nós vamos então entender que nós não temos mais autoridade, autonomia, não somos mais donos de nós mesmos. Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive, quem vive em mim. Aleluia. Usamos essa expressão. Eu dei a minha vida para Cristo. Os Gálatas não sabiam, e muitos hoje ainda não sabem o real significado da expressão dar a vida para Jesus. Às vezes virou um jargão, a gente canta, eu entrego minha vida, eu dou a minha vida. Às vezes a gente está orando, Senhor, eu entrego tudo que é meu para o Senhor reinar e governar. Às vezes passou a ser um jargão na vida e nos lábios de muitas pessoas. Mas quando Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, portanto não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ele estava dizendo que ele não tinha domínio sobre a sua vida mais, que de fato todo o seu ser, todo o seu interior, toda a sua vida estava já entregue ao Senhor Jesus. E é por isso que o cristianismo é também mal compreendido e vivido por muitas pessoas,
Porque as pessoas ainda não entendem de fato o que é o cristianismo. Não é um lugar que a gente se reúne, não é uma religião que a gente escolhe, mas o cristianismo é se esvaziar de nós mesmos, para que Cristo agora possa viver em nós e governar a nossa vida. Ou seja, se nós também fomos crucificados com Cristo, e se com Cristo nós também ressuscitamos, agora é Ele que deve viver em nós, e não nós vivermos da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. Era isso que Paulo estava dizendo para os irmãos de Corinto: deixa o velho fermento, porque Cristo, o Cordeiro Pascual, é agora a referência de vida para nós. Nós precisamos entender. E Paulo lhe traz então que ele já estava crucificado com Cristo. Paulo se remete para a cruz de Cristo. Ele sugere uma crucificação espiritual do eu, do ego, das próprias vontades, para obedecer ao Senhor Cristo. O problema é que muitas pessoas querem viver com Cristo, querem andar com Cristo, querem entregar a vida para Cristo, mas não querem permitir que Cristo seja o seu Senhor. Querem que Ele seja o seu Salvador. O Salvador é aquele que livra, que salva, que tira do perigo, mas o Senhor é aquele que governa a vida e passa agora a estabelecer o seu reino dentro de nós, aonde nós não temos vontade própria, mas prevalece a vontade daquele que nos comprou para sermos sua propriedade. Então, quando Paulo lhe traz esta verdade, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo quem vive em mim. Ele está dizendo então que ele estava morrendo para si mesmo. Muitas das vezes queremos o benefício da cruz, mas não queremos as responsabilidades. Gostamos das bênçãos, mas não estamos ali simplesmente para viver uma vida submissa a tudo que Cristo tem para nós. Primeira coisa que eu vejo implicando na Páscoa de Cristo, porque Páscoa significa ressurreição de Cristo, e se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos e temos nova vida. Amém? E se temos nova vida, esta vida não pode ser governada, dirigida por nós mesmos. Cristo, que morreu e ressuscitou nos dando a vida, é Ele que agora domina e governa a nossa vida. Essa é a primeira verdade que eu encontro. Romanos capítulo 6, versículo 6 ao 8, por gentileza coloque. Olha o que Paulo escreve também agora para um outro povo, que era o povo que estava em Roma. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Se ele já foi morto, crucificado, e ele já ressuscitou, esta é a nossa condição. Todo o nosso ser, toda a nossa vontade, toda a nossa carne também deve estar morta em Cristo e deve estar agora vivendo em novidade de vida. Você compreende isso? Você entende isso? Se você e eu estamos celebrando a Páscoa, nós estamos celebrando também a nossa vida, a nossa novidade de vida. Essa é a primeira verdade que eu encontro aqui. Maravilha. Paulo fala, não sou mais eu quem vive. Paulo fala que ele havia morrido. Não vivo mais eu. Minha vida não é minha, é de Jesus. Ele é o meu dono. Ele me comprou por um alto preço. Eu sou dele. Saulo, quando era um perseguidor da igreja de Cristo, ele primeiro teve que morrer para si mesmo. E é o interessante é que quando Paulo morre, quando Paulo se converte, quando Paulo deixa as suas próprias vontades, porque Paulo perseguiu os cristãos,
Paulo matava os cristãos. A Bíblia nos fala que a capa de Estevão estava nas mãos de Paulo, ou seja, Paulo também cooperou ali quando Pedro foi apedrejado. E nós vamos perceber que uma vez que Paulo, se converte, o nome dele era Saulo. E a conversão de Paulo, ela foi tão tremenda que até o nome dele, o próprio Deus chega ali e muda o nome dele. Você agora não é mais Saulo, você agora é Paulo. Ou seja, a mudança foi literal, uma mudança de reino. Ele deixou o império das trevas para ver o reino da luz, mas uma mudança também agora de vida, e uma mudança também no nome. Tudo de Paulo havia mudado, porque Cristo havia chamado ele, não para que ele vivesse a sua própria vontade, mas para que vivesse a vontade do Pai. Então Paulo declara, mas é Cristo quem vive em mim. Cristo agora habita em Paulo, Cristo agora habita em nós. Nós não estamos apenas vivendo, para tentar a vida, mas nós estamos vivendo através do Espírito Santo, vivendo uma vida nova, porque Cristo morreu e ressuscitou e agora vive dentro de nós. A Páscoa de Cristo só fará sentido se eu e você entendermos que nós morremos para nós mesmos. Amém? Eu não posso celebrar a Páscoa, eu não posso comer da ceia, participar da ceia, se eu não entender que eu também morri para mim mesmo. Se eu não entender que agora a minha vontade não prevalece, mas é a vontade de Cristo na minha vida. Eu só posso celebrar a Páscoa de um Cristo ressurreto quando eu entendo que com Ele eu também ressuscitei e tenho nova vida. Amém? Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, de 3 verdades que eu quero falar nesta manhã. O apóstolo Paulo ensina que ao ser crucificado com Cristo, nós teremos um novo sentido para a nossa vida. Coloca, por favor. E essa vida que vivo agora no corpo. Vamos lá. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Volte no início do versículo 20 para a gente entender a primeira verdade, depois a gente vai para a segunda. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele diz que ele morreu para ele mesmo, que ele não vive mais para as suas vontades, ele morreu. Só que a vida que agora ele vive, ele ainda está na carne, mas ele vive pela fé no Filho de Deus. Interessante, ele morre para as vontades dele, mas Paulo diz que agora está vivendo ainda nesta carne. Esta carne ainda tem vontade? Tem muita vontade. Muita vontade. Todo dia, toda hora, todo momento, em toda situação, essa carne está gritando, querendo fazer com que a vontade dela prevaleça. Só que Paulo falou, eu até ainda vivo nessa carne. Só que assim, já que eu morri para mim mesmo, a minha vontade não prevalece mais. Nós temos vontade, sim ou não? Sim. Muitas vontades que a carne pede. Mas essas vontades não devem prevalecer mais. Elas estão a todo momento, mas não devem prevalecer. Paulo fala, vivo pela fé no Filho de Deus. A segunda verdade que precisamos entender é que nós temos um novo sentido de vida. A expressão agora, volta um pouquinho, no versículo 20 mesmo. E esse viver que agora tenho na carne. Eu coloquei aqui, a expressão agora marca a transição da antiga vida para uma nova vida em Cristo Jesus. Agora vivo uma nova vida. Uma nova vida com fé real no sentido verdadeiro, com esperança. Esta nova vida é vivida pela fé no Filho de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele pega a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há muitas crenças hoje em dia
Há muitas crenças hoje em dia, mas a gente vai entender que só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. João 14, versículo 6. Tem muita gente que crê em muita coisa, mas a Bíblia é bem clara que só existe Jesus, o caminho. Porém, Jesus ainda também é a verdade, Ele também é a vida. Ou seja, a gente precisa entender que esta novidade de vida que a gente vive em Cristo Jesus é a segunda verdade que eu encontro para que a gente possa celebrar a Páscoa. Morto para mim é a primeira verdade, vivendo agora para Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Paulo então, ele fala que o viver para Ele é lucro. O viver para Ele é Cristo. E viver para Cristo é se entregar totalmente para Ele. É imitá-lo, é seguir as suas pisadas, é refleti-lo, ou seja, ser um reflexo dele para este mundo. É exalar o seu bom perfume por onde nós passarmos. É amar as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Agora a pergunta é, será que a nossa novidade de vida tem feito tudo isto? Por onde eu e você passamos, estamos exalando o bom perfume de Cristo? Será que o viver em nova vida, nós estamos realmente amando as pessoas como Cristo ama? Será que viver em novidade de vida é o que realmente nós entendemos da palavra? Tendo as nossas atitudes refletindo as atitudes que seriam a de Cristo Jesus? Paulo fala e ele explica. Coloca em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele explica que uma vez que nós estamos em Cristo, devemos viver em novidade de vida. Aí eu pego aqui o final desta palavra, o final desse segundo ponto. A Páscoa de Jesus só fará sentido se eu e você vivermos em novidade de vida. Irmãos, preste atenção numa coisa. Se nós celebramos a ressurreição de Cristo e entendemos que agora Ele está na direita do Pai, porque Ele venceu a morte, significa que Cristo Ele abandonou o corpo que muito pediu para que Ele pecasse. Porque Ele teve fome? Teve. Ele teve fome. Jesus ele teve sono. Ele dormiu. Jesus se cansou, porque Ele foi para o deserto descansar. Ele dormiu no barco. Jesus teve medo da morte, ou seja, como 100% homem, Ele teve aqui tendo que lidar com as tentações, mas como 100% Deus, a Bíblia nos mostra que Ele pôde vencer o pecado. E Ele não pecou. Mas preste atenção, depois da sua morte, a sua ressurreição, Ele está vivendo agora a vida que Ele vivia antes de encarnar aqui na terra. Ou seja, Ele está vivendo num outro âmbito. E se eu e você estamos em Cristo, é essa nova vida que Deus tem para nós. Nós não podemos celebrar a Páscoa sem entender o sentido da Páscoa para nós hoje. Qual é o segundo sentido da Páscoa que eu estou falando aqui? O primeiro sentido foi que a Páscoa significa nós morremos para nós mesmos. E o segundo sentido significa que a Páscoa traz para nós a novidade de vida. Eu não posso celebrar a Páscoa se a minha vida ela não condiz com aquilo que Cristo estabeleceu. Vivo pela fé no Filho de Deus. Infelizmente tem muita gente celebrando a Páscoa. Muita gente chamando a família, colocando peixe, colocando bacalhau, colocando frutas, né? E aquela festa toda, colocando vinho e tudo mais. Não, Páscoa é dia de reunir a família, porque Cristo ressuscitou. Oh glória, amém. Mas o sentido da Páscoa só fará realmente valer quando a minha vida, ela agora também vive em novidade por aquilo que Cristo fez. O texto que nós lemos lá no início foi: joga fora o velho fermento. Isso não condiz mais com vocês. Vocês agora têm Cristo como cordeiro, ou seja, como a referência de vida. Amém. Amém.
Eu não sei se você estava esperando falar assim, porque Jesus foi, né? Pegou a cruz no caminho da via dolorosa, aquela coisa romântica que a gente vê o filme, né? A Paixão de Cristo, que a gente chora e tudo mais, mas a gente sai dali sem atitude diferente. A gente olha, oh, Cristo morreu, e a gente coloca, publica no Facebook, no Instagram, e tudo quanto é lugar, ressuscitou. Se a ressurreição de Cristo não fizer sentido para a minha vida, para a sua vida, infelizmente só estamos divulgando que Ele ressuscitou, mas não estamos vivendo a essência da sua ressurreição. Guardem isso. Eu não posso ser levado pelo comércio, eu não posso ser levado por uma data que se estipula, na verdade é a data que Cristo ressuscitou, e simplesmente porque as pessoas celebram, mas eu preciso entender o sentido da celebração. Amém? Eu não posso olhar para Jesus que ressuscitou da direita do Pai e eu viver uma vida diferente da qual Ele deixou para mim aqui na terra. Essa é a segunda verdade, a última verdade para a gente fechar. O apóstolo Paulo ensina que o cristão deve sempre se lembrar do que Jesus fez por ele na cruz. No final do versículo 20. Bota o versículo 20 todo, aí eu pego o final para a gente entender o sentido. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse vigor que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. O terceiro sentido que nós vamos entender da Páscoa: o primeiro, que eu devo morrer para mim mesmo; o segundo, que eu devo viver em novidade de vida; e o terceiro, eu devo entender que tudo isso aconteceu porque Cristo me amou. Paulo fala daquilo que Cristo fez por ele na cruz e por nós também. Jesus nos amou. E este é um amor incondicional. Talvez este fosse o pensamento de Paulo. Qual? Eu persegui a igreja, eu matava os cristãos, eu era um camarada muito ruim, mas assim mesmo ele me amou. Eu imagino Paulo escrevendo isso aqui. É a reflexão que devemos fazer. Quem nós éramos, o que nós fazíamos, quais eram os pecados que nós tínhamos de estimação, quais eram os pecados que nós cometíamos, que se nós falarmos hoje, nós vamos realmente assim sentir um constrangimento. Qual era a vida que nós vivíamos? Era mais ou menos, eu acredito que era mais ou menos esse o pensamento de Paulo, ao escrever esse versículo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, mas pelo Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Eu imagino Paulo falando e pensando e escrevendo: eu pratiquei tanta coisa, mas contudo ele me amou. Ele se entregou por mim. O interessante é que não foram os escravos que prenderam Jesus na cruz. Entendam bem. Não foram os pregos, não foi a lança que atravessaram Jesus, não foi a coroa de espinho, não foi a pouca força que prendeu Jesus na cruz. Mas sabe o que prendeu Jesus na cruz? O amor que Ele teve comigo e por você. Quando você olhar o filme A Paixão de Cristo, a partir de hoje você vai olhar diferente. Você não vai ficar com pena daquele que morreu e sentiu muita dor e cravaram os pregos em suas mãos, em seus pés e atravessaram aquela lança e colocaram uma coroa de espinho. Mas antes de tudo isso, as chicotadas que ele tomou, a cruz que ele teve que carregar. Não, você não tem que observar que foram essas coisas que prenderam Jesus ali, porque ele tinha em Deus o poder para descer dali. Inclusive incitaram ele, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus mesmo,
desça daí, salva a ti mesmo. Mas não foi nada disso que prendeu Jesus. Sabe o que prendeu Jesus? O amor. O amor não permitiu que Cristo descesse da cruz e abortasse o plano que Deus tinha para a humanidade. Guardem isso. Este amor por nós. Esse amor, quando nós falhamos, o Pai nos levanta. Quando tropeçamos, o Pai nos coloca de pé. Quando pecamos, o Pai nos perdoa. Foi este amor que prendeu Jesus na cruz. Foi este amor que, quando ele falou: Senhor, se possível, passe em mim essa situação. Se for possível, Senhor, me livra dessa situação, né? Me poupe. Mas o Pai olhou para ele e falou assim: mas eu tenho muito amor pela humanidade que está perdida. E este amor então foi inserido no Filho, e o Filho foi obediente para a cruz. O Filho não reclamou com ninguém. O Filho só perguntou ao Pai se poderia ser livre daquela situação. Mas o amor prendeu Jesus na cruz. Aleluia! Aleluia! O amor de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo demonstra a gratidão pela salvação, mas ele também demonstra um compromisso. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele demonstra a gratidão, mas ele demonstra um compromisso. Eu morro para mim mesmo, eu vivo para Deus. Sabe por quê? Porque ele me amou. Eu quero fechar essa palavra nesta manhã. A Páscoa de Jesus só fará sentido se eu e você lembrarmos do que Cristo fez por nós na cruz. O que de fato reflete na nossa vida a ressurreição de Cristo? Você já entendeu o que Cristo fez por você? Você tem sempre um coração agradecido? Com isso, a gente não pode permanecer no velho fermento. A gente precisa jogar fora o velho fermento e viver a vida que Deus tem para nós. Me perdoe, mas olhando a palavra, só pode comemorar a Páscoa, a ressurreição de Cristo, aquele que está inserido nela. Aquele que de fato entende que, ao confessar a Cristo, já morreu para o mundo, já ressuscitou tendo uma nova vida e obedientemente segue esses princípios que Cristo deixou para nós. É por isso que, para tomar do cálice, comer do pão, só aqueles que têm parte com o Pai, só aqueles que estão em condições de declarar pela fé que tem Deus como Pai e que entende que Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Esta é a reflexão que eu queria trazer nesta manhã, e eu já acabo aqui a minha reflexão. Eu te convido a ficar de pé, mas ainda nesta reverência, que nós vamos orar e vamos celebrar a ceia de Cristo. Eu já peço que, por gentileza, comuniquem lá o Ministério Infantil, que daqui a 10 minutos no máximo, o Ministério vai ter a oportunidade para cantar, tá bom? E a gente então fechar esse culto de celebração da Páscoa, queira você, ou da ceia de Cristo Jesus. Amém? Eu quero com esta palavra alertar aos irmãos que neste momento da ceia os irmãos possam celebrar com entendimento. Qual é o entendimento? Não é de um Cristo morto, coitado, é por isso que a gente está aqui chorando, porque ele morreu. Irmãos, primeiro ele já sabia que ele ia morrer. Ele quem anunciou que ele ia morrer. Ele chamou os discípulos, disse para os discípulos: eu vou morrer. Está aqui o pão, está aqui o vinho, eu vou morrer.
mas eu vou voltar. Em João capítulo 14 ele falou que ele iria ao Pai, ele iria preparar um lugar e iria voltar. Então Cristo não foi pego de surpresa. A mentalidade, ao estudar, ao ler sobre a morte e a ressurreição de Cristo, não pode ser com pesar. Olha o que aconteceu com ele. Não, tem que ser com celebração. Qual é a celebração? Primeiro, que a morte não pode detê-lo na tumba. E outra coisa, que a ressurreição dele trouxe vida para nós. Então tem que ser celebração. Amém? A gente até chora quando a gente lembra de onde nós vivíamos, o que nós fazíamos, o nosso estado, que nós mesmo não conseguíamos sair de lá. Só Cristo, pela sua morte e ressurreição. Então a gente tem que trazer celebração. Amém? A gente chora porque a gente começa a entender a nossa transição, a vida que vivíamos para a vida que vivemos hoje. A gente chora de alegria, a gente chora de celebração, né? Pastor, alegria, celebração, tem choro que é de alegria, tem choro que é de celebração. Amém? E a gente precisa entender isso. É esta reflexão que eu quero trazer para a igreja nesta manhã. Quando você pegar o pão, você pegar o vinho, você vai lembrar, ele ressuscitou. Você vai dizer assim: eu posso celebrar a Páscoa, eu posso celebrar a ressurreição, porque eu deixei todo o fermento para trás, tudo aquilo que me prendia, tudo aquilo que me contaminava ficou para trás. Eu agora estou em Cristo, vivo para Ele, e Ele vive em mim, porque Ele me amou. Eu quero chamar os irmãos que vão servir a ceia para que venham à frente. Coloque Mateus 26, versículo 26. Porque foi na ceia, foi na Páscoa, Jesus celebrou a ceia, a primeira ceia, e única em sua presença, né? Porque ele falou que ele não mais participaria aqui. Versículo 26. Enquanto comiam o quê? As comidas que estavam ali da Páscoa. Tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Quais foram os dois elementos? Pão e vinho. Ele não fez uso dos outros elementos que faziam parte do ritual da Páscoa. Ele pegou dois elementos. E diz mais: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então ele senta ali, participa da ceia, deixa essa palavra, e no versículo 30, e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Glória a Jesus. Eu não sei, mas existem algumas curiosidades bíblicas que lá no céu eu vou ter assim a audácia de perguntar: mas o que era aquilo? Uma delas é: Senhor, qual foi o hino que foi cantado naquele dia? Qual foi o hino, Jesus?
foi o hino que vocês cantaram? De quem foi a autoria? Foi algum salmo de Davi? Porque existem alguns salmos messiânicos que Davi aponta para o Cristo. Foi algum salmo? Foi composição sua, Jesus? Como é que foi? Algum discípulo puxou a composição de algum deles? Mas a Bíblia nos fala que mesmo diante da morte que estava por vir, a Bíblia fala que cantaram um hino. Saíram e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles cantaram. Amém? Os discípulos cantaram, Cristo cantou. Não havia tristeza. O que havia era celebração. Amém? É por isso que eu falo, a gente não pode ter esse momento como um momento de tristeza. É claro que depois a ficha caiu nos discípulos, né? Quando viram Cristo crucificado, o próprio Pedro negou a Cristo. Aquele que dizia ser, que iria fazer, ele negou a Cristo. Mas a Bíblia nos fala que antes de tudo eles celebraram. Mas preste atenção. Por que a gente precisa celebrar? Porque a gente já sabe todo o processo. O processo foi que ele morreu e que ele ressuscitou. E que ele vive. E nós temos experimentado esta nova vida dia após dia com o Senhor. É por isso que temos que celebrar. Estenda suas mãos para cá. Pai, estão aqui os dois elementos, o pão e o vinho. E nós queremos fazer como o teu filho Jesus fez. Ele inaugurou a ceia. E ele participou daquela ceia. Os discípulos continuaram, porque no livro de Atos a gente encontra que eles estavam então de casa em casa partindo pão. Nós, meu Pai, como cristãos, estamos também aqui todo mês celebrando esta festa que simboliza, meu Pai, ó Deus, o corpo e o sangue, a morte, a ressurreição e a vida de Cristo Jesus em nós. Deus, nós temos uma esperança e nós aguardamos ansiosamente aquele grande dia onde estaremos, meu Pai, com o teu Filho Jesus. Ele disse, Pai, que nós estaremos naquele grande dia assentados à mesa, Ele participando conosco. Enquanto aguardamos, nós fazemos aquilo que Ele deixou por ordenança. Nós estaremos aqui lembrando o nosso estado e o que Cristo, meu Pai, trouxe para nós ao comermos deste pão e bebermos deste vinho. Assim nós oramos e abençoamos esses dois elementos. Podem servir a igreja em nome de Jesus. Eu peço que você pegue o pão e o vinho e aguarde para que a gente possa juntos participar. O universo chora, o sol se abre, aí está. Edson, cadê o Edson? Faz sinal com a mão. Vem cá, Edson. Rolinho tá aí? Rolinho? Vem com ele, Rolinho. Pode continuar tocando baixinho. O Edson, ele quer reconciliar hoje. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você vai poder celebrar hoje a Páscoa. Porque você hoje está novamente dizendo para o Senhor que você acredita na morte e ressurreição dele, para que você tivesse uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Você vai
fazer uma oração comigo? Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu quero renovar a minha aliança e reconhecer que o Senhor é o dono da minha vida. E a partir de hoje, toma o controle da minha vida e faça a tua vontade. Amém. Pai, nós como igreja e corpo de Cristo, nós recebemos, meu Pai, o Edson, e nos alegramos, Pai, pelo retorno do teu filho. É teu filho, Pai. A comunhão contigo, Senhor. Tua palavra diz: quando o filho pródigo retornou, houve festa, houve celebração. E a tua palavra nos diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Só, Pai, que o céu não é uma dimensão física. O céu, meu Pai, é onde, meu Pai, nós entendemos, Senhor, que o teu povo está. Nós aqui somos extensão dos céus. Se a festa, meu Pai do céu, se a festa, Senhor, meu Pai, aonde o Senhor, meu Pai, ó Deus, reina e governa, ó Pai, deve haver festa também aqui nesta igreja, porque nós somos a extensão dos céus. Como igreja, nós recebemos o Edson, nos comprometemos, meu Pai, em caminhar com ele, em ajudá-lo, meu Pai, Deus, nessa nova fase da sua vida. Mas pedimos que o teu Espírito Santo possa, a partir de agora, Pai, governar a vida do Edson, convencendo ele dia após dia, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. A igreja diga amém. Pode, Edson, Deus abençoe. Eu queria muito abraçar você, mas nesse momento a gente não pode. Deus abençoe a vida do Edson. A igreja pode aplaudir o Senhor nesta manhã. Está difícil, já está o vinho, pão na mão, perdoa. A morte me venceu, sepulcro se abriu. Declare, nada pode vencer e deter Cristo. Faltou alguém ser servido? Todos foram servidos? Amém? Glória a Deus. Quando comeu, tomou Jesus o pão e o abençoou e partiu e deu aos discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo. Comei dele todos. Tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Bebei dele todos. Aleluia! Levante o seu cálice. Assim como o túmulo está vazio,
Assim como a cruz ficou vazia, aqui está o nosso cálice, Pai. Nós também nos esvaziamos de nós mesmos. Nós abrimos mão do fermento velho para vivermos em novidade de vida, porque entendemos que o teu amor proporcionou isto a nós. Obrigado. Eu convido a igreja a agradecer a Deus neste momento. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Nós não só celebramos a ressurreição de Cristo, mas celebramos a nossa ressurreição. Nós estávamos mortos em pecado, e Jesus Cristo, ao ressurgir, trouxe vida para nós. Trouxe vida para nós. Trouxe vida para nós. Celebra Ele nesta manhã. Você pode celebrar a Páscoa. Você pode celebrar a ressurreição de Cristo, porque Ele ressurgiu na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Para sempre, declare. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é. Eu peço por gentileza que a igreja tome assento, só por mais alguns minutos, e as nossas crianças que entendem o significado da Páscoa vão nesta manhã aqui apresentar o número para nós. Amém? A quem nós entregamos o microfone? O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai não abandonou, sou seu respirar.
Deus, nós queremos te agradecer. Agradecer, Senhor, também pela tua obra na vida das nossas crianças, que aqui estão, meu Pai, já estão crescendo e entendendo acerca, meu Pai, da ressurreição de Cristo. Páscoa significa ressurreição. Ó Deus, e temos a certeza que o Senhor também ressurgiu na vida de cada uma delas. Senhor, que esta verdade que elas estão aprendendo, Pai, não fique apenas nelas, mas que elas possam, Senhor, ó Deus, levar a tantas outras pessoas. Ó Pai, que Cristo morreu, mas ressuscitou, e junto com Ele, ó Pai, também, Senhor, já temos a vida eterna. Obrigado por este dia, obrigado por esta manhã, obrigado pela vida do Edson, que hoje reconciliou contigo, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada família aqui representada, cada irmão, cada amigo, cada pessoa, meu Pai, que chegou aqui pela primeira vez, que aprendeu, Pai, ó Deus, um pouco mais sobre o sentido da Páscoa. Obrigado, nós queremos despedir, meu Pai, todo este povo, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, também, meu Pai, do amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos aqueles que aguardam a vida do Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um domingo abençoado em nome de Jesus.